Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. Com muito prazer eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para interagir com você e levar até você uma porção da Palavra de Deus. Muitas vezes nós, quando vamos a um restaurante ou quando passamos em algum quiosque e nós usamos a frase ou usamos a palavra porção. Pedimos uma porção de batata frita, pedimos uma porção disso, uma porção daquilo. Normalmente, quando vamos para um restaurante, quando vamos a uma lanchonete, a palavra porção é muito comum. E com essas porções, nós saciamos a nossa necessidade física, porque estamos com fome e começamos a restaurar as nossas forças, começamos a nos alimentar, nos reanimar, tudo através de porções. São muitas porções que se repartem, se distribuem nos restaurantes ou se servem nos restaurantes, nas lanchonetes e assim sucessivamente. Qual é o objetivo dessas porções? É claro, o objetivo dessas porções é simplesmente matar a fome de alguém, é se alimentar, se recompor, restaurar. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela precisa também de porções da palavra. Ela precisa ser alimentada e esse alimento nós adquirimos através da palavra de Deus. Por isso que eu disse que eu estou aqui para levar até você uma porção da palavra do nosso Deus, que é poderosa para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Muito bem, nosso programa é ao vivo e você pode, se assim o desejar, interagir conosco, participar da nossa programação. Basta para isso acessar o site aqui da TV Jaguari, que é www.tvjaguari.com.br, e assim você estará participando aqui da nossa programação. Claro que seria um prazer receber a sua mensagem nesta noite aqui. Nosso programa é da Assembleia de Deus, Rua 25 de Dezembro, 627, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E nós temos os nossos cultos às terças, quintas e aos domingos, sendo que às terças e quintas os nossos cultos têm o seu início às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Temos ainda pela manhã, aos domingos, a partir das 9 da manhã, uma reunião intitulada de Escola Dominical, onde nós também tratamos de porções da Palavra de Deus e assuntos específicos. Nós terminamos, no trimestre passado, o assunto que é vencendo as aflições da vida. Aquelas lutas do dia a dia, e foram abordados vários assuntos dos quais nós estamos envolvidos, participamos direta ou indiretamente de vários assuntos do nosso dia a dia que foi tratado no trimestre passado. Entre esses assuntos foi tratado das dívidas,
foi tratado do abandono, foi tratado de rebeldia de filhos, enfim, foi tratado uma série de coisas que nos rodeia, nos atinge, nós estamos envolvidos ou de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo essas dificuldades no nosso dia a dia. E claro que o estudo do trimestre passado foi sugerindo como nós devemos fazer para administrar essas situações. Porque há situações nos dias em que vivemos em que, se a pessoa não tiver equilíbrio para administrar determinados assuntos, eles acabam cometendo alguns desatinos, algumas loucuras, não é? Então precisa ter algumas instruções a fim de que nós saibamos entrar e sair também em dificuldades semelhantes. Nesse trimestre atual do qual nós estamos vivendo, que compreende o mês de outubro, novembro e dezembro, nós estamos tratando de os profetas menores, não é? Entre os profetas, quando você examina os livros proféticos da Bíblia, nós temos 12 livros que são os profetas menores e 4 que são os profetas maiores, que trata-se de Isaías, Jeremias e Ezequiel, e ainda existe o livro do profeta Daniel. E às vezes alguém não entende por que profetas menores. Quando se diz profetas menores, não é que o profeta é menos inspirado do que o outro. É no sentido da extensão ou do conteúdo que compreende o seu livro. Quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, a gente observa, há nesse livro 66 capítulos. Aí você pega o livro do profeta Jonas, tem 4 capítulos. Você pega o livro do profeta Joel, são 3 capítulos. Então, por isso que são os profetas menores. Muito bem. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 21. E eu vou ler aqui alguns versículos e comentá-los a seguir. Capítulo 21 diz assim: depois disto, ou depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Muito bem. Diletos, eu observo aqui nesse texto, isso aqui aconteceu por ocasião da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou,
antes dele subir para o céu, ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, mas de uma forma diferente, não como foi anterior à sua morte. Anterior à sua morte, ele residia com os discípulos, eles moravam juntos, e eles se alimentavam juntos e estavam sempre juntos, ao contrário de pós-ressurreto, que Jesus passou 40 dias aqui, mas da seguinte forma, fazendo uma aparição aqui, outra aparição ali, aparecia lá. Então ele ficou nesta situação. E aqui diz-nos a palavra de Deus que após a sua ressurreição e ele começou a aparecer a alguns, diz a Bíblia que Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim, ou seja, estava Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e ainda estavam mais 2 dos seus discípulos, que a Bíblia não menciona o seu nome neste texto aqui. E o Pedro disse: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha o que aconteceu naquela pescaria. Pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar peixes, não conseguiram sucesso na sua pescaria. Meus diletos internautas, muitas vezes nós não temos sucesso nos nossos empreendimentos, naquilo que tensionamos fazer, não conseguimos atingir a nossa meta, não conseguimos atingir o nosso alvo. E quando isto acontece, é necessário uma parada para reflexão. O que é que está acontecendo? Que eu não consigo atingir o alvo. Eu não consigo atingir a minha meta. Eu não consigo progredir nos meus projetos. Então vale a pena, quando isto acontecer, uma parada para uma reflexão, para tentar descobrir o que é que está acontecendo. Eles pescaram a noite toda, e diz a Bíblia que nada apanharam. Bom, para começar, não era nem para eles estarem nesta pescaria. Você está vendo como que as coisas começam? Às vezes o negócio termina errado porque já começou errado. Começando errado, a probabilidade de terminar errado é 99%. A probabilidade de você terminar errado, você começou errado, a probabilidade de você terminar errado é grande. E foi justamente o que estava acontecendo aqui. Não era para esses homens estar aqui pescando. Por quê? Porque quando eles tiveram o encontro com Cristo, eles estavam na pescaria e Jesus convidou eles para abandonar aquilo ali. E Jesus falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ao invés de vocês ficarem pescando, vocês vão agora pregar o evangelho, vocês vão fazer discípulos, vocês vão fazer prosélitos, converter as pessoas a mim. Esta era a ordem de Cristo. E eles tinham abandonado a pesca. Esses pescadores aqui,
Eles não eram pescadores de final de semana. Não, eles eram empresários de pesca. Eles tinham os seus barcos, a sua empresa, eles viviam disto. Isso aqui não era um lazerzinho de final de semana ou um finalzinho de semana prolongado, vamos ali no pesqueiro, vamos ali na beira do rio. Não, eles eram profissionais da pesca, eles eram empresários da pesca. Inclusive, quando os filhos de Zebedeu, Jesus encontrou eles, eles estavam, né, nos seus barcos, nas pescas, aí Jesus mandou eles segui-lo e diz a Bíblia que eles deixaram o seu pai Zebedeu com os seus empregados e foram seguir a Jesus. Por que que eles voltaram a esta pescaria? Porque quando Jesus foi morto, Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e tinha passado o terceiro dia e nada de ressuscitar, e eles ficaram, bom, eu acho que não vai ter mais jeito. Pedro já desanimado, porque o mestre tinha sido condenado, crucificado, aí ele disse, eu vou pescar, quer dizer, vou retornar à minha antiga vida, à minha antiga profissão, e vou cuidar da minha vida, não é? Então, para dizer a verdade, não era nem para eles estarem ali naquela pescaria. Então você percebe como que as coisas começam errado? Eles deviam estar reunidos lá no cenáculo, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, porque era onde eles se reuniam. Não tinha templo, então eles reuniam na casa da Maria, mãe de Marcos, reuniam ali no cenáculo. Até eu vi uma matéria que sugere que Maria morava por ali, e o cenáculo era simplesmente uma sala que tinha superior, e eles faziam as reuniões ali. Bom, então eles eram para estar lá, mas não, abandonaram tudo e voltaram para a sua pesca. E aí o que acontece? Passaram a noite toda tentando uma pescaria, mas sem obter resultado, sem obter sucesso. Diz a Bíblia, e naquela noite nada apanharam. O que acontece? Sendo manhã, quando amanheceu o dia, já era de manhãzinha, aí Jesus se apresenta na praia. Só que os discípulos não o conheceram. Para os discípulos, Jesus era mais um que estava ali na praia, que estava andando por ali, perambulando, e eles não conheceram Jesus. E aí Jesus perguntou para eles, filhos, tendes alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles falaram, não conseguiram pescar nada, comer o quê? Não pegaram nada. Responderam-lhe, não. Jesus, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então veja, a pescaria foi tão grande que eles quase não conseguiam tirar a rede fora da água. Diz o texto aqui que eles, naquela ordem que Jesus deu, lançai as redes do lado direito do barco, que vocês vão achar, e eles fizeram isso. A Bíblia diz assim, que Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Então, com Jesus é tudo na base do milagre. A pescaria foi fantástica e a rede não se rompeu. Aguentou esses 153 grandes peixes dentro dessa rede. O que eu quero dizer com isto é que, não obstante aqueles homens serem homens do mar, homens experientes, porque os homens do mar, os marinheiros, os pescadores,
Eles conhecem tudo, eles sabem a época de pescar, eles sabem onde consegue fazer uma boa pescaria, eles sabem quando vai chover, eles sabem tudo porque eles são experientes e vivem disto. Só que na obra de Deus, nós não podemos viver só da nossa experiência, só da nossa capacidade. Nós precisamos de algo mais. Não obstante a nossa experiência, não obstante a nossa capacidade, nós precisamos de uma ajuda extra, uma ajuda superior. Esta é a ajuda, é o auxílio que vem de Deus, que vem de Jesus, que vem de cima. Veja que a sua experiência, a sua capacidade de pescadores, durante toda a noite, eles não conseguiram pegar nada. Observem que eles estavam... Porque às vezes nós não conseguimos sucesso no nosso empreendimento, porque nós queremos trabalhar com ferramentas erradas. Às vezes eu quero soltar uma porca, né, que está parafusada com um alicate. Não é possível. Eu posso até conseguir, mas eu vou empreender mais esforço, eu vou perder mais tempo, eu vou estragar a ferramenta. Alicate não é para soltar porca. Para soltar a porca do parafuso, você tem que procurar a chave correta, na medida certa, para você, com pouco esforço, fazer o teu trabalho. Agora, com o alicate, você quer bater um prego em uma madeira. Quantas vezes a gente vê a pessoa com o mesmo alicate batendo na cabeça do prego para fazer o trabalho? Não, você tem que pegar um martelo. Então, cada coisa no seu devido lugar. Muitas vezes, nós não obtemos sucesso porque estamos trabalhando com ferramenta errada. Mas esses homens não, eles estavam com a ferramenta certa. Eles tinham o barco, eles tinham as redes, eles tinham o conhecimento do mar, eles tinham tudo isso daí. Tinham tudo para uma boa pescaria. Mas não conseguiram sucesso. A noite toda. De repente, Jesus chega, pergunta se tem alguma coisa de comer, recebe uma resposta negativa, significando dizer que nós não pegamos nada, por isso que nós não temos nada para comer aqui. Aí Jesus fala assim, lance a rede à direita do barco e vocês irão achar. Eles lançaram as redes e a pescaria foi fantástica. Aqui tinha um outro ponto que eles poderiam simplesmente questionar a Jesus. O que você quer? Qual é a tua? Nós somos pescadores. Nós estamos aqui a noite toda. Não consegue nada, você chega aí como forasteiro e vem querer ensinar a gente? Quem é você para nos ensinar a pescar? Não questionaram. Simplesmente, ele está mandando, vamos fazer. Jogaram as redes e aí vocês viram o sucesso, o resultado. Muitas vezes nós estamos com as ferramentas corretas, mas a ferramenta está certa, mas a maneira de nós manuseá-la é que está errada. Eles estavam com a ferramenta tudo certinho, as redes, o barco, o equipamento de pesca, tudo completo, a sua experiência, toda a sua capacidade. Mas eles estavam numa posição errada. Foi só mudar a posição. Muitas vezes você está se batendo aí, não tem que mudar a ferramenta está certa, está tudo bem, mas você tem que mudar a tua posição de trabalho. Simplesmente mudou, joga do lado direito do barco. Jogaram do lado direito do barco e conseguiram aquela pescaria. Com toda a sua capacidade e experiência, por dedução, eles poderiam saber mais ou menos como os pescadores deduzem, olha, aqui vai dar peixe, ou ali vai dar peixe, ou aqui não vai dar peixe. Mas tudo isso aí na prática,
Mas Jesus não, ele conhece, ele sabe onde está o cardume, ele sabe onde os melhores peixes estão, porque ele tem esse conhecimento. Nada escapa do olhar, do alcance dos olhos de Cristo. E eles, naquela noite, conseguiram esta proeza, e quando João viu tudo isso, ele disse para Pedro: é o Senhor, é Jesus que está aí. Eles não tinham conhecido até então. E quando aconteceu esse grande milagre, diz a Bíblia que o João conheceu e disse: é o Senhor. E então fica aí registrado, meu dileto, para que você compreenda que muitas vezes, não obstante toda a sua capacidade e toda a sua experiência, falta algo mais. Não é tudo. Não confie apenas no teu talento, naquilo que você tem. Põe a tua confiança, conforme o Pedro escreve lá na sua carta primeira, na sua primeira carta, no seu capítulo 5, e o versículo 7, ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, meus diletos, Deus abençoe a você e toda a sua família, que isto aqui te sirva de exemplo para você atender ao apelo do Mestre. Se ele te ordenar, vai para a direita, vá. Vai para a esquerda, vá. Não resista à voz de Deus, porque você vai se dar bem. Eu quero orar por você e toda a sua família. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de comunicar aos muitos internautas a mensagem da Tua palavra nesta noite. Deus, abençoe aqueles que estão conectados aqui com a emissora ao vivo e aqueles que posteriormente se depararão com este vídeo. Dê a sua bênção a ele e a sua família, meu Deus. Também esta casa que tem aberto as portas para o nosso trabalho, abençoe os projetos desta casa, a diretoria e também o seu quadro de funcionários, os programadores. Senhor, que todos sejam agraciados com a tua bênção. Te suplico tudo isto e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Até lá, em nome de Jesus.